Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Esse vídeo eu tô gravando para vocês do 7º ano para explicar mais um pouquinho sobre as aulas que subiram no portal essa semana. Lembrando, mandei para vocês um vídeo já acho que há uns 2 ou 3 dias falando sobre os termos da oração, que é o que nós estamos estudando agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre sintaxe hoje, né? Vamos só relembrar. No outro vídeo em algumas atividades anteriores do portal, eu falei para vocês sobre alguns termos da oração. Então, nós temos aqueles que são essenciais, os integrantes e os acessórios, né? Aí eu fiz até aquela brincadeira do corpo, o essencial é cabeça e tronco, integrantes são braços e pernas, e os acessórios são roupas, maquiagem, brinco, e linkei isso com a oração. Lembrando que oração não é Ave Maria, nem Pai Nosso, nem Crê em Deus Pai, nada disso. É uma frase que tem como núcleo o verbo, tá bom? E tudo gira em torno do verbo. Tá, então, começando a nossa sintaxe. O que é a sintaxe, afinal de contas? A sintaxe é uma parte da língua portuguesa que se destina a estudar os termos da oração, as partes, as palavrinhas dentro de uma oração. Tudo é interligado dentro de uma frase. Se nós não colocarmos ela em ordem, se não colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, a frase fica sem sentido, a oração fica sem sentido. Então, a sintaxe é uma parte da língua portuguesa que estuda esses termos, né? E aí nós temos, então, os termos essenciais, que é o objetivo do vídeo de hoje, que é o sujeito e o predicado. O que é o sujeito e o predicado? Nada é mais de que quem fez e o que fez. Gente, pensa, tudo que a gente fala, que a gente explica, tem que ter de quem eu estou falando e o que eu estou falando. Você não tem o que falar, não é? Então, até aqui na aula de vocês, de hoje, acho, apareceu ali hora da fofoca, né? Sujeito e predicado é a hora da fofoca. Eu tenho que saber de quem eu estou falando e o que eu estou falando. Sempre. Se eu não tenho esses dois termos, a frase, a minha oração, o meu texto fica totalmente sem sentido, se eu não souber colocar. Ah, professora, mas onde que eu vou usar isso? Então, tudo que eu vou falar agora, eu vou ficar falando, não, eu vou pôr um sujeito simples. Ah, sujeito simples, tá. Não, melhor usar o composto. Mãe, eu e meu irmão, sujeito composto. Óbvio que não, gente. Quem faz isso é quem tá louco. Acho que nem professor de português que foi internado por loucura faz isso. Nós não fazemos isso, é automático, é nosso, é da nossa língua. Nossa construção de língua portuguesa já traz isso, né? Então, desde pequenininho, nós começamos a aprender a falar, a gente já coloca ali o que, o quem, como a gente quer. Mas nós precisamos saber colocar isso, principalmente em escrita, dentro das regras da língua portuguesa. Por quê? Faz parte do nosso cotidiano uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem padrão. A gente diz que é uma linguagem de maior prestígio social, né? Pensa aí, uma pessoa vai numa entrevista de emprego e vai lá falando gírias, falando, ah, é mesmo? Eu vou pôr, é a hora de ir embora, aí, mano. Não, gente. Então, nós temos que estruturar a nossa língua dentro de uma norma, de uma regra, né? Que é comum a todos, desde lá do Amazonas até o sul, é comum a todo mundo a mesma língua, lá em Portugal, enfim, e a gente precisa entender. Então, agora eu tenho que parar para escutar, para entender o que eu vou colocar? Óbvio que não. Mas então, por que é importante aprender isso? Porque se eu sei como a minha língua portuguesa é estruturada, como a língua que eu falo é estruturada, é muito mais fácil de eu entender textos, entender discursos na televisão, em vídeos, interpretar o que a pessoa está dizendo e escrever, né? Muitas pessoas têm dificuldade em escrever textos porque não sabe como escrever e o que colocar aonde. Não é que você vai ficar colocando que é sujeito composto, é núcleo, é verbo transitivo direto, não é isso, gente. Mas vocês precisam entender o que vem aonde e como é a ordem dessas coisas. Por isso a gente estuda a sintaxe, tá bom? A sintaxe é uma parte da língua portuguesa que é mais parecida com matemática do que língua portuguesa propriamente dito, porque é lógico. Em matemática, se você tem uma expressão lá e tem divisão, multiplicação e subtração, você não pode começar fazendo
a expressão pela subtração vai dar errado, você tem que começar pela divisão, pela multiplicação e depois a subtração. A mesma coisa na língua portuguesa, eu não posso simplesmente ir lá e jogar um monte de coisa. Eu tenho uma estrutura a seguir, que é a estrutura da sintaxe que a gente vai estudar agora, tá? Então, esses são os termos essenciais, vamos lá. Sujeito e predicado. O que é o sujeito? Eu fiz uma folhinha aqui para vocês, ó. Não sei se dá para ver, aqui. Ó, então, a sintaxe, como eu já havia dito, é o estudo dos termos, são os termos essenciais, integrantes e acessórios. Eu acho que a folha fica para vocês ao contrário, mas tudo bem, vamos lá, da próxima eu adapto. E nós vamos estudar aqui, ó, os termos essenciais, tá bom? Então, todas as palavras que eu falar agora, né, o que forem aparecer, são termos da sintaxe. Então, a partir de agora, quando eu falar a que termo se refere, então aquela palavrinha vai ser substituída por termo, tá? Então vamos, ó, um outro cartaz para vocês que eu fiz, né, tá virado também. Então, os termos essenciais: sujeito e predicado. O sujeito é quem faz alguma coisa. Então, eu sempre vou perguntar quem. E aquilo que sobrar, o que esse sujeito fizer, é o meu predicado, que é o quê? Eu coloquei dois exemplos simples aqui para vocês, ó. Eu falei com você. Quem falou comigo? De quem eu tô falando? Do eu, que é o meu sujeito aqui, certo? O que sobrou, o falei com você, incluindo falei, que é o verbo, é o meu predicado, tá? Então, quem? De quem que eu tô falando? Do eu. E o que eu tô falando desse eu? Que ele falou com você. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Ele está... Prometo que da próxima vez eu desinverto, tá? A mesma coisa aqui embaixo, gente, ó. Chegaram pai e filho. Quem que chegou? De quem que eu tô falando? Quem é que chegou? Pai e filho. Então, pai e filho é o sujeito. E o que sobrou, né? O que eles fizeram, que eles chegaram, é o meu verbo e o meu predicado. Então, dentro do meu predicado, sempre vai ter o verbo e o que aconteceu. Se eu achei ali o verbo, achei lá o verbo, e perguntar quem para ele, eu vou ter a resposta do sujeito. Então, se eu escrever lá, Dona Maria, que mora lá na esquina, fez faxina na casa. Tá, o verbo fez. Quem fez faxina na casa? A Dona Maria, lá da esquina. Então, a Dona Maria é o meu sujeito. Fez faxina na casa é o que ela fez, é o predicado. Então, esses são os dois grandes blocos. Quem fez é o sujeito e o que fez é o predicado. O sujeito só vai estar no começo da oração? Não. Ele pode estar em qualquer outro lugar, como eu coloquei aqui no exemplo do chegaram pais e filhos. Ele estava lá no final. Responderam todos ao diretor. Quem respondeu ao diretor? Todos, está no meio. Então, achando o verbo e perguntando quem fez aquela ação, eu vou achar o sujeito, né? E o que sobrar de tudo é o predicado. Nós temos aí uma balança, digamos assim, que uma codependência, né? Se eu acho o verbo, se eu consigo identificar o que ele é, eu já achei o meu predicado. E se eu perguntar quem, eu consigo achar o meu sujeito. Então, estão extremamente ligados. Por exemplo, o exemplo que coloquei aí para vocês na aula de hoje. Os alunos farão a prova na próxima semana. Então, eu vou perguntar, quem fará a prova? Os alunos. Os alunos é o sujeito. Por quê? Estou me referindo a ele, de quem eu estou falando. Mas o que eu estou falando desses alunos? Que eles farão a prova na próxima semana. Então, eles farão a prova na próxima semana, é o predicado e o farão é o verbo. Então, atentem-se bem de quem eu estou falando e o que eu estou falando. E dentro desse predicado, né, dentro do que eu estou falando, eu preciso achar o verbo. Então, grava aí. Dentro do predicado, eu necessito obrigatoriamente ter o verbo, tá? Então, o meu sujeito é só de quem eu estou falando. Pode ser menorzinho ou maiorzinho, mas dentro do predicado, eu necessito achar o verbo. Certo, gente? Basicamente é isso.
Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre tipos de sujeito para vocês. São 5: simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. São bem fáceis, mas aí eu faço um vídeo à parte, uma folhinha invertida para vocês verem aí melhor, tá bom? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, nós estamos aqui, é só mandar um WhatsApp que a gente responde e explica de novo. Espero que vocês tenham gostado. É um novo jeito que eu tô tentando para explicar, acho que talvez atinja mais gente. Espero que vocês se cuidem bastante, tanto saúde física quanto a mental, que às vezes a gente não dá muita bola disso, mas a gente precisa cuidar também, tá? E não deixem de assistir às aulas, de participar, porque é muito importante. Beijão, fica com Deus, até mais!